Olá meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 6 de novembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 61 dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é os 7 frutos da terra. Estaremos falando hoje da oliveira, o 6º fruto. Vamos ler Cantares, capítulo 7, no versículo 10 ao 13, Deuteronômio 8, do versículo 6 ao 14, que são os textos base dessa série dos frutos da terra. É com muita alegria, né, irmãs, que nós estamos no nosso penúltimo sábado de caminhar junto nesses 70 dias, que vocês recebam descanso e doçura, como nós falamos ontem do figo, a doçura da palavra de Deus, que a doçura da palavra do Senhor entre nos nossos corações, trazendo paz e descanso e nos colocando de volta aos trilhos para que a gente caminhe no caminho do Senhor, um caminho de vitória, um caminho de frutos. Vamos lá? Em Cantares, capítulo 7, no versículo 10, fala assim: Eu sou do meu amado, ele tem saudade de mim. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos a noite nas aldeias, levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas e veja se já floresce as vides, se abre as flores e se já brota as romeiras. Eu vou te dar ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume e à nossa porta há toda sorte de frutos, novos e velhos, e eu te reservei, ó meu amado. Nós estamos lendo esse texto, né, irmãs, todos esses dias, porque nós estamos buscando ir mais fundo, aprendendo a amar o Senhor e a desfrutar dele no meio dos frutos, nos frutos que ele nos dá, nos frutos que nós estamos entregando para ele. É sobre isso que nós estamos falando. Mais um texto antes de entrar sobre a oliveira, tá bom? Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 7 e 8. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fonte de mananciais profundos que saem do vale e das montanhas, terra de trigo, cevada, vide, figueira, romeira, terra de oliveira, de azeite e mel. Terra que comerá o pão sem escassez e nada te faltará. Terra cujas pedras são de ferro e cujos montes cavará o cobre, comerá e te fartará e louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda de não esquecer do Senhor teu Deus, cumprindo os teus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Hoje nós vamos estar falando, irmãs, sobre a oliveira. Nós estamos lendo isso aqui para a gente relembrar dos 7 frutos da terra. Hoje nós vamos falar sobre a oliveira. A oliveira, ela representa unção, ela representa sabedoria, ela representa perseverança, profundidade. A oliveira é uma árvore milenar e ela é considerada sagrada para alguns povos ali do Oriente Médio, porque é uma árvore milenar. Ela tem oliveira ali em Israel, irmãs, até de 2.500 anos, que provavelmente viu, né, o nosso Senhor Jesus. E a oliveira, ela vive em qualquer solo, o mais pobre solo que tiver, seco, ela vive e elas são firmes. E ela consegue sobreviver em qualquer lugar, desde que ela consiga aprofundar suas raízes. Ela é um símbolo de perseverança. E a perseverança é guiada pelo Espírito Santo. E nós vamos estar falando disso. Bom, a oliveira, primeiro que eu tenho um carinho muito especial pela oliveira, pelo meu sobrenome, né, que é Ramos de Oliveira. Então já é um sobrenome profético. E a oliveira ali no Jardim do Getsemane, quando a gente chega naquele lugar, irmãs, tem uma unção muito profunda, de uma doçura. E ali naquele lugar, no Jardim do Getsemane, onde está as oliveiras mais antigas, em especial ali onde Jesus orou, ali foi o quarto de guerra do Senhor, né? Dos últimos dias dele na terra, ali, o último dia dele na terra. Então a oliveira, ela é uma árvore muito especial, ela é uma árvore muito profética. E as 3 árvores, né, que fala bem profética na palavra, que é a videira, a oliveira e a figueira, tanto a oliveira quanto a videira, elas precisam, o fruto delas, né, precisam ser esmagado e o fruto desse fruto, né, o que sai desse fruto, a videira dá o seu
o vinho e a oliveira dá o azeite. Então a oliveira fala da unção, da sabedoria, da abundância, da perseverança e da profundidade. Eu vou focar hoje na unção, tá bom? E não tem como falar da oliveira, não tem como te falar da oliva, do azeite, sem falar da árvore, né? Então eu quero falar um pouquinho aqui, vamos ler alguns textos. A oliveira também, ela representa um renascimento. Então vamos ler o primeiro texto que fala aqui sobre a oliveira. O primeiro texto aqui que eu quero colocar é Gênesis capítulo 8, no versículo 11, depois do dilúvio. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvádicos e de todos os animais domésticos que com ele estava na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixou as águas. Aí então no versículo 11, Noé enviou uma pomba, né? E à tarde ela voltou e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Depois de 7 dias ele enviou a pomba novamente, a pomba não retornou e ele entendeu que as águas tinham secado. Então, quando essa pomba ela traz esse ramo de oliveira, isso simboliza o renovo, um renascimento, um tempo novo. A oliveira, irmãs, ela mesmo que ela pare de produzir depois de muito antiga, ela tem os seus brotos, os seus renovos. Aqui está dizendo que foi um dilúvio absurdo, né, que destruiu toda a terra, mas a oliveira conseguiu brotar. Foi a primeira árvore ali que conseguiu voltar a renascer. Então a oliveira tem esse poder do renascimento. E dizem que uma oliveira, quando você planta uma oliveira, ela leva até 15 anos para dar fruto, mas ela, depois que ela começa a dar fruto, ela dá fruto por séculos e séculos e séculos. E se ela para de dar fruto, porque já está muito antiga, ao seu redor, nas suas laterais, começa a nascer os seus ramos. E aí vamos ler Salmos. Quero ler alguns textos sobre oliveira em Salmos. Vamos ler Salmos 128. Espera aí um pouquinho, mas que são muito texto. Eu tento não colocar muito, mas não tem jeito. E olha que eu deixo muito para trás, deixo com o coração partido, que eu gostaria de falar de todos. Vamos ler Salmo 128, no versículo 3, que fala assim... Espera aí um pouquinho. Salmo 128, versículo 3. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui está tendo uma profecia de que a família de um homem que teme ao Senhor, um homem e uma mulher que teme ao Senhor, a mulher vai ser como a videira, como nós já falamos, né, do fruto da vide, e os filhos vai ser como o rebento da oliveira. Esse rebento da oliveira é esses ramos que saiu, né, da oliveira já firmada, da oliveira perseverante, da oliveira que tem profundidade. A oliveira, irmãs, ela é uma árvore que tem muita profundidade, as suas raízes vão profunda. Por isso ela permanece por milhares de anos, como eu disse aqui, até 2.500 anos. Tem oliveira ali em Israel. E então essa oliveira, ela dá esses ramos, renova e ela brota, né? E que significa esse rebento da oliveira. Os teus filhos serão como o rebento da oliveira, renascerão, você vai dar o seu fruto, né? É como se nós fôssemos a oliveira e a gente está dando o nosso fruto, que são os filhos, e eles vão ser esses frutos ao redor da mesa. Na mesa é onde nós colocamos os 7 frutos da terra. Esses frutos, irmãs, nós temos que começar a compreender eles na profundidade que Deus quer falar conosco. Nós temos que entendê-lo profeticamente, literalmente, como eu já disse, que ele traz para nós bênçãos na saúde, né? Então, esses frutos estão sobre a mesa. E essa mesa onde tem os frutos da terra,
onde nós conseguimos entender a profundidade do fruto da terra, são mesa que tem sabedoria, que tem palavra, que tem unção, que tem profundidade, que tem perseverança. Eu vou colocar aqui, vou citar aqui como se fossem os 7 frutos da terra, porém, no seu significado: renúncia, resgate, alegria, cura, mandamentos, unção. Ou seja, renúncia é o trigo, resgate é a cevada, alegria é a vide, a cura é o figo, os mandamentos são a romã e a unção, que vem do azeite, que vem da oliveira. E então nessa mesa, a mesa da sabedoria, a mesa do conhecimento, quando alguma pessoa vem conversar comigo sobre organização, mudar alguma coisa na casa, a dica que eu dou, que eu vivi, irmãs, é começar pela mesa, né? Tenho melhorado a cada dia. Caminhada de oração fala muito sobre isso, da organização. E eu digo, comece pela mesa. Começa organizando a sua mesa, começa organizando a sua cozinha, começa servindo a sua família com uma boa alimentação. É na mesa que a gente senta e tem gratidão. É na mesa que nós vamos desfrutar desses frutos. E por isso eu quero fazer esse ato profético até o final da caminhada, onde eu quero colocar esses frutos todos juntos. Eu nunca fiz isso, irmãs, nunca. 44 anos de vida, vou colocar 30 anos aí, né, desde a minha adolescência, que eu busco esse despertar espiritual. Nunca botei os 7 frutos juntos. E eu estou numa expectativa no meu coração, especialmente nesse mês, que é o mês de ação de graça. Então, se nós queremos viver esse Salmo 128, versículo 3, dessa família que todos vão dar fruto. A mulher é uma videira, os filhos são os ramos e o homem é aquele que teme ao Senhor. Vamos começar pela nossa mesa. Vamos sentar, acalmar nosso coração, acalmar nossa alma e desfrutar desses frutos, degustar desses frutos que Deus está trazendo para nós. E quando a gente vai aprendendo, toda vez que nós olharmos agora para um trigo, nós vamos entender, ele é símbolo da renúncia. O nosso Jesus renunciou, foi esmagado, morreu e deu muitos frutos. Quando nós olharmos para a cevada, isso representa resgate, isso resgatou Ruth, isso resgata, né, os que estão à beira do caminho, vivendo à mercê, só catando aquilo que sobra. Quando nós olharmos para a uva, vamos ver a alegria, lembrar do casamento. Quando nós olharmos para o figo, vamos lembrar isso cura, isso é doçura, isso é a palavra de Deus. Quando nós olharmos para a romã, partir uma romã cheia das suas sementes, vamos lembrar dos mandamentos. E quando olharmos para a oliveira, vamos olhar e lembrar da unção. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. A oliveira, irmã, ela produz as azeitonas que são esmagadas e geram o azeite. A madeira da oliveira faz parte da construção do templo. O azeite ungia reis, sacerdotes, profetas. A unção representa o Espírito Santo de Deus. Então, esse produto final, né, da oliveira se come a oliva, e o produto final ali, que é riquíssimo, é o azeite, que representa a luz de Deus, o Espírito Santo. Nós vamos ler alguns textos falando sobre isso. Mas antes de ler, vamos falar sobre a festa do Hanukkah, que está chegando agora em dezembro, que é a festa da multiplicação do azeite. Quando foram mexer no templo, encontraram apenas um vidrinho que dava para um dia e resolveram acender a lâmpada a si mesmo, porque Deus dizia na palavra que a lâmpada não podia estar apagada, mas aquele vidrinho de azeite que dava para um dia, ele deu para mais 8 dias. E ali é o grande milagre da multiplicação do azeite. Essa luz que o azeite traz, né, quando nós acendemos, porque o azeite ele era usado ali em toda a terra, não existia eletricidade. A lamparina que era usada era do azeite. Quando fala ali das 10 virgens, qual que era o símbolo das virgens prudentes? Elas tinham azeite, elas tinham fruto da oliveira.
Então, esse azeite é a luz que ilumina o nosso caminho, que nos guia, que nos mostra o caminho a seguir e que está nos mostrando também o que precisa ser feito na nossa vida. Então, nossa lâmpada tem que estar acesa constantemente. Mas, para isso, a gente precisa entender a importância do fruto, esse fruto maravilhoso da azeitona. Esses frutos da terra, irmãs, é bom a gente estudar porque isso não é da nossa cultura. Não é da nossa cultura, cultura humana, né? É muito fácil para qualquer pessoa do lado mediterrâneo a gente falar de azeite, de azeitona, porque eles vão entender. Eles crescem vendo uma oliveira na frente da sua casa, na sua casa, na lateral. Quando você anda em Israel, é oliveira para tudo quanto é lado. E para nós é um pouco... Por isso que nós precisamos estudar um pouco mais para entender as coisas, porque não é do nosso cotidiano, né? Não é do nosso cotidiano comer romã, não é do nosso cotidiano ter essas árvores em volta da nossa casa. Claro que tem lugares que pode ter tido, tem alguma, mas não é normal, não é a cada esquina, né? Então, quando a gente aprende mais, a gente se abre para o Espírito Santo mostrar mais coisas para a gente. Então, vamos ler alguns textos. Deixa eu terminar a ler de Salmos e eu volto lá em Êxodo para a gente falar do... Não, vamos para Êxodo mesmo, irmãs. É tanto texto que só a graça para me conduzir aqui. Vamos lá, vamos para Êxodo, que tem alguns textos que eu quero ler em Êxodo. Êxodo capítulo... Vamos ler Êxodo capítulo 30, no versículo 24 e 25. Êxodo 30, 24 e 25. Vamos ler do Êxodo 26, que fala sobre o óleo da unção. Tu, pois, toma das mais excelentes especiaria, mirra, cinnamon, cálamo, acácia e o azeite puro de oliveira. Disso fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele você vai ungir a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios do candelabro, com os utensílios do altar, o altar do holocausto, os utensílios do templo. Assim você vai consagrar essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Você vai ungir Arão e seus filhos e consagrará para o trabalho de sacerdote. Então, eu queria ler sobre essa importância do azeite, que aqui Deus estava dando a receita de como tem que ser o azeite da unção. Ele tinha que conter esses ingredientes. Eu não li as medidas estão aqui, mas tinha que conter esses ingredientes, como eu li aqui. Canela, cálamo, qual que é o outro aqui? Mirra, mas a base principal, azeite puro de oliva. E ali falou que você vai ungir tudo, né? Tudo que tem dentro do templo e claro, em especial, Arão e seus filhos para o serviço do templo. Vamos ler agora Êxodo 27, capítulo 20, fala assim: o azeite do candelabro. Ordenará aos filhos de Israel que te traga azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. E então essa aqui é a palavra que eu estava falando, que essa luz, ela tem que estar constantemente acesa na nossa vida, na nossa casa. O Espírito Santo tem que estar aceso. E o que mantém o Espírito Santo aceso, a chama do Espírito Santo acesa, é a palavra e a unção. Ele nos dá a unção, né? A unção, irmãs, ela é perseverante e é o que nós precisamos cultivar, duas coisas, unção e perseverança na nossa vida espiritual. A vida espiritual, para ela romper, ela precisa desse detalhe de unção e perseverança. Então, que nós possamos buscar a unção do Espírito Santo, que venha nos guiar, que venha nos conduzir, que venha clarear os nossos caminhos, mas para isso nós precisamos estar firme na palavra, para isso nós precisamos conhecer a palavra e mais do que conhecer, obedecer a palavra, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer às direções do Senhor, e é isso que nós estamos aprendendo aqui. Bom, vamos ler 1 Reis, capítulo 6, no versículo 23, fala sobre um pouquinho da construção aqui, e eu queria falar dessa madeira da oliveira, né?
1 Reis 6, 23 fala: no Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Então aqui eu só queria deixar registrado que isso foi uma peça só, mas tinha várias outras coisas aqui que foram feitos de madeira de oliveira. A oliveira é uma árvore que se produz, que se aproveita tudo da oliveira é aproveitado. Das folhas, da madeira até as folhas, né? Eu trouxe um galinho lá de Israel, fiz chá de oliveira, da folha, que também é muito bacana. É uma árvore incrível, irmãs, é uma árvore, ela transcende o natural, é maravilhosa. Vamos lá, Salmos 45, agora eu quero ler os salmos que eu disse que eu queria ler. Salmo 45, versículo 7, fala assim: ama a justiça e odeia a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas vestes recendem a mirra, aloés e acácia. Nós lemos esse texto, nós fizemos um devocional sobre esse texto, que o Senhor nos ungiu mais do que os nossos companheiros. Esse texto está falando de Jesus, mas esse texto está falando sobre nós também. Está dizendo que se nós amamos a justiça e odeia a iniquidade, o seu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Então aqui está falando mais uma vez dessa unção, né? Essa unção que o Espírito Santo derrama sobre nós e nos faz separado para viver aquilo que Deus está nos chamando. Vamos ler Salmo 52, versículo 8. Salmo 52, versículo 8 fala assim: quanto a mim, porém, eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Davi estava dizendo aqui, né? Davi estava dizendo aqui que ele era como uma oliveira verdejante na casa de Deus, confiando na misericórdia de Deus para todo o sempre. Então nós temos que ser, irmãs, como uma oliveira verdejante na casa do nosso Pai Celestial, confiando nas misericórdias do Senhor para todo sempre. Vamos ler Jeremias capítulo 11, no versículo 16. Jeremias 11, 16 fala assim: uma palavra dura que Deus estava dizendo para o povo de Israel. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela e consumiu seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela metade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Deus tem uma promessa de que o povo seríamos como oliveira verdejante, com formosa, porque é uma árvore formosa, e com deliciosos frutos. Mas por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa de sair dos caminhos do Senhor, ele acabou dando essa sentença de que ela seria queimada. Então, irmãs, essa é a palavra que eu tenho para hoje, que nós venhamos meditar sobre esse fruto maravilhoso que é o azeite, né? Que nós venhamos introduzir o azeite na nossa alimentação. O Senhor quer que a gente coma desses frutos, tanto no profético quanto no natural, tá bom? Vamos ver se eu falei tudo aqui. Uma outra coisa importante que eu quero falar para terminar. Os frutos da oliveira, eles são colhidos na medida que eles são sacudidos. A árvore precisa ser sacudida para que os frutos, que é a azeitona, caia, né? Então eu queria perguntar para nós, se quando os ventos vêm, as tempestades, quando nós somos sacudidas, será se nós damos frutos? Será se está caindo fruto da nossa árvore, frutos que cura, fruto que ilumina, fruto que unge? Ou nós não estamos dando frutos? Ou se a gente acha que quando os ventos vêm, ele vem para nos derrubar. Mas se você é uma oliveira verdadeira, plantada na casa do Senhor, suas raízes estarão firmadas e não há vento que vai te tirar da presença do Senhor. Essa é a palavra de hoje. Irmãs, a canção que eu vou deixar hoje é uma canção que eu gosto muito e eu gostaria que vocês ouvissem. Essa canção me lembra os meus primeiros anos aqui nessa terra, quando eu comecei a entender esse lado profético de alguns do simbolismo, né,
desses frutos que Deus tem falado. Naquela época eu estava focando no azeite, no vinho e no mel e no leite. E agora o Senhor está me levando mais a fundo nos frutos. Então é isso que eu quero falar hoje. Tenha um bom final de semana, de descanso, de paz, de refrigério, em nome de Jesus. Pai, graças te dou por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, sublime, soberano. Não há outro além de ti que reina sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Senhor, sustenta as nossas raízes. Nós somos, Pai, os galhos enxertados na oliveira verdadeira. Que o Senhor continue nos sustentando, nos livrando do mal. Nós te damos graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Visita cada mulher que está ouvindo este devocional. Enche elas do teu azeite. Traga cura, traga libertação. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Fiquem com Deus, irmãs.